Professor Bruno na área aqui para mais um vídeo dessa série de correção de questões de história que mais caem no Enem. Temas mais relevantes, temas que vêm sendo repetidos ano a ano e temas também o qual eu aposto para esse próximo Enem. Então vem comigo, tema da aula de hoje, vou corrigir 4 questões com vocês, 2 questões envolvendo direitos civis e 2 questões envolvendo liberalismo político e econômico. São 2 temas extremamente relevantes que estiveram presentes nas últimas avaliações do Enem e são temas que o governo atual também gosta. Quando se fala de liberdade de expressão, quando se fala de liberalismo político, mesmo que o governo entenda de maneira distorcida, mas são temas que eles gostam e que provavelmente pode estar presente nessa próxima avaliação de vocês. Então, antes de mais nada, se você está aqui, se te direcionaram até aqui, se você caiu nesse vídeo, se inscreva no canal, deixa um like, ative o sininho para você receber notificação das próximas videoaulas. Inclusive, galera, deixa aqui no comentário qual seria o tema mais relevante que vocês gostariam que eu corrigisse as questões para vocês nos próximos vídeos. Tranquilo? Bora aprender história? Vamos começar nossa correção então, sem muitas delongas, sem muita enrolação. O fato é que eu não vou só corrigir questão, eu vou corrigir e vou comentar as questões, para que vocês possam ter um panorama geral e utilize esse vídeo inclusive como revisão para o próximo Enem. Se você quer ter acesso ao PDF com todas as 4 questões, só clicar no link que está embaixo na descrição do vídeo que você terá acesso a fazer o download de todas as 4 questões. Mas não se preocupe, porque no decorrer do vídeo, no decorrer da correção, eu vou lançar essas questões, vou colocar na tela para que vocês possam ler as questões juntamente comigo. E vamos fazer um combinado logo. Toda vez que eu lançar uma questão na tela, dá um pause antes de eu comentar, antes de eu dar a resposta correta, pausa, leia a questão sozinho e tenta resolver ela. Isso aí, as 4 questões, pausa antes de eu comentar, tenta resolver e aí escreve aqui embaixo nos comentários quantas questões vocês acertaram antes mesmo de eu fazer a correção delas. Tá combinado? Então vamos lá, questão número 1 na tela. Os direitos civis surgidos na luta contra o absolutismo real, ao se inscreverem nas primeiras constituições modernas, aparecem como se fossem conquistas definitivas de toda a humanidade. Por isso, ainda hoje invocamos esses velhos direitos naturais para as batalhas contra os regimes autoritários que subsistem, ou seja, contra a batalha contra os regimes autoritários que ainda existem nos dias de hoje. Galera, a palavra mágica que está presente nesse texto é absolutismo real. Esse absolutismo real ele pode aparecer em outros textos como antigo regime, né? O absolutismo é uma das características desse antigo regime. Do que se caracteriza o antigo regime? No campo político, do absolutismo monárquico, no campo econômico, do mercantilismo, intervenção do Estado na economia, no campo religioso, nós temos a presença de novas doutrinas religiosas com a reforma protestante, onde muitas vezes, como por exemplo na Inglaterra, o monarca vai acabar tendo muito mais poderes do que a própria igreja. E o texto faz uma menção aqui a direitos que vão ser adquiridos depois da derrubada desse sistema absolutista. Então vamos lá, em qual momento o absolutismo ele se vê fragilizado na Europa? No primeiro momento, final do século XVII, com as revoluções inglesas, que vão acabar por derrubar o absolutismo na Inglaterra. Logo depois, no século XVIII, final ali, meados do século XVIII, nós teremos a independência nas 13 colônias nos Estados Unidos, que vai ser um baque também no absolutismo inglês. Posteriormente, nós teremos a Revolução Francesa de 1789, finalzinho do século XVIII. A Revolução Francesa, então, vai acabar com o absolutismo na França. E, sobretudo, esses 2 últimos movimentos, a independência dos Estados Unidos, das 13 colônias e a Revolução Francesa, tem como base, né, as ideias liberais do iluminismo, aquele movimento liberal, então, do liberalismo político, com Montesquieu, com Voltaire, com Rousseau, com John Locke, ou o liberalismo econômico, com François Quesnay, com Adam Smith. Então temos esse panorama, ou seja, os ideais liberais confrontando o absolutismo monárquico, lutando por direitos. Vamos dar uma lida nas alternativas. O conjunto de direitos ao qual o texto se refere inclui, letra A, voto secreto e candidatura em eleições. Galera, falar em voto secreto em pleno século XVIII, em período moderno, não, isso aqui você pode cortar que essa alternativa não condiz com o momento histórico.
Letra B, moradia digna e vagas em universidade. Galera, o contexto da Idade Moderna, né, não é um contexto de luta por esse tipo de causa. Isso é algo mais contemporâneo, né? É algo mais do nosso período, do momento em que a gente vive. A Constituição Cidadã, por exemplo, a Constituição do Brasil, ela tenta garantir esses direitos aqui. Agora, lá no século XVII, século XVIII, isso não era pautado. Letra C, previdência social e saúde de qualidade. Mais um tópico que não está pautado ainda nesse momento, nesse contexto histórico. Letra D, igualdade jurídica e liberdade de expressão. Igualdade jurídica, igualdade de todos perante a lei e liberdade de expressão. E isso sim, eram pautas daquele período do século XVIII, né? Batendo ali no absolutismo monárquico. Então a gente pode citar, por exemplo, como um dos expoentes da igualdade, da liberdade jurídica, da igualdade jurídica, Rousseau, podemos citar Montesquieu, podemos citar John Locke, como um grande expoente ali da defesa da liberdade de expressão. A gente pode citar, mencionar Voltaire, com aquela frase de impacto que na verdade não se sabe ao certo se é dele, mas acabou que todo mundo acaba colocando como se fosse uma frase de Voltaire, que é: posso não concordar com uma palavra do que disser, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la, ou seja, essa defesa da liberdade de expressão. Então a alternativa correta, galera, é a letra D, igualdade jurídica e liberdade de expressão. Vamos ler a letra E só por desencargo de consciência para a gente eliminar ela logo. Letra E, filiação partidária e participação em sindicatos. Isso certamente não era pauta dos liberais nesse momento, batendo ali, lutando contra o regime absolutista. Então a alternativa correta, de fato, é a letra D, igualdade jurídica e liberdade de expressão. Tranquilo, galera? Deram aquele pause, conseguiram acertar essa questão aí? Conta pra mim. Vamos lá para a questão de número 2 agora, hein? Questão na tela. A questão número 2, galera, também apresenta esse contexto de passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Revolução Francesa, Revolução Americana, o qual eu mencionei, inclusive, já na correção da questão número 1. Vamos para o texto. Em 4 de julho de 1776, as 13 colônias que vieram inicialmente a constituir os Estados Unidos da América declaravam sua independência e justificavam a ruptura do pacto colonial. Em palavras profundamente subversivas para a época, afirmavam a igualdade dos homens e apregoavam como seus direitos alienáveis o direito à vida, o direito à liberdade e a busca da felicidade. Afirmavam que o poder dos governantes, aos quais cabia a defesa daqueles direitos, derivava dos governados. Esses conceitos revolucionários que ecoavam do iluminismo foram retomados com maior vigor e amplitude 13 anos mais tarde, em 1789, na França. Galera, o que o texto traz pra gente então? Duas revoluções de ordem liberal. Porque a independência dos Estados Unidos também ela vai ser conhecida como Revolução Americana, ou Revolução das 13 Colônias, Independência das 13 Colônias, porque antes de se chamar Estados Unidos, se chamava 13 Colônias da América do Norte, colonizada ali no caso pela Inglaterra, né? 13 colônias inglesas. Todos esses termos se referem aos Estados Unidos diante desse contexto. E a independência ou a Revolução Americana, ela acontece diante do contexto do iluminismo. Os ideais iluministas ali que se iniciam no século XVII, passagem para o século XVIII, estão chegando na América do Norte, estão chegando nas 13 colônias e está causando um alvoroço por lá. Esses ideais de liberdade. E quando se fala em liberdade, esse ideal ele vai bater de frente com o ideal colonialista, né? A Inglaterra, sendo metrópole dos Estados Unidos, impondo regras, eliminando direitos das 13 colônias. Então os colonos vão lutar contra essa opressão da Inglaterra sobre eles e vão lutar por essa liberdade. Por outro lado, 13 anos mais tarde, nós teremos também a Revolução Francesa. Mais uma vez, nessa pauta, nessa luta anti-absolutista, anti-antigo regime. Essa luta, então, na Revolução Francesa e na Revolução Americana, elas têm uma base em comum, que é os ideais liberais presentes no iluminismo. Tranquilo? Vamos para as alternativas, então? Bora lá, questões da tela. Considerando o texto acima, acerca da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, assinale a opção correta, aquilo que está certo. Letra A.
A independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa integravam o mesmo contexto histórico, até aí está correto, mas se baseavam em princípios ideais opostos? Não, os princípios ideais eram a base ali, ó, aquela base iluminista, então não tinha nada de oposição. Está errada essa alternativa. Letra B. O processo revolucionário francês identificou-se com um movimento de independência norte-americana no apoio ao absolutismo esclarecido. Ou seja, absolutismo esclarecido aí são aqueles monarcas esclarecidos, o despotismo esclarecido, que vocês estudaram lá em Iluminismo. Essa alternativa ela está incorreta, beleza? Letra C. Tanto nos Estados Unidos quanto na França, as teses iluministas sustentavam a luta pelo reconhecimento dos direitos considerados essenciais à dignidade humana. Ou seja, temos um ideal parecido aí, tanto na Revolução Americana quanto na Revolução Francesa, que seria o quê? A defesa de direitos considerados essenciais à dignidade humana. Então essa alternativa ela faz todo sentido, inclusive a alternativa que está correta. Pode marcar como correto aí, mas vamos ler as demais para ver se está tudo errado nas demais, né? Para a gente ter certeza de que a letra C está certa. Letra D. Por ter sido pioneira, a Revolução Francesa exerceu forte influência no desencadeamento da independência norte-americana. Galera, isso aqui é uma questão de data, né? A Revolução Francesa ela acontece depois da Revolução Americana. E a alternativa ela inverteu, diz que a Revolução Francesa acontece antes. Você nem precisa saber de data, na verdade, para marcar essa alternativa como incorreta. Porque lá em cima, na própria texto das questões, já tem aqui a data. Tanto da independência dos Estados Unidos, quanto da Revolução Francesa. Letra E. Ao romper o pacto colonial, a Revolução Francesa abriu o caminho para as independências das colônias ibéricas situadas na América. Galera, essa alternativa estaria correta se no lugar de Revolução Francesa estivesse Revolução Americana, né? Porque a independência das 13 colônias, de fato, vai abrir margem para a independência da América Espanhola. E notem, galera, como que o Enem, às vezes, ele tenta confundir vocês com palavras, com termos difíceis que não são muito usuais. Vamos ler essa alternativa de novo, ó. Ao romper o pacto colonial, ou seja, aquele pacto entre metrópole e colônia, a Revolução Francesa abriu o caminho para a independência das colônias ibéricas. O que seriam colônias ibéricas? Países ibéricos, no caso se trata de Espanha e Portugal. Então, se eu estou falando das colônias ibéricas na América, eu estou me referindo à América Espanhola e à América Portuguesa. Beleza? Tranquilo? Galera, para finalizar então, a alternativa correta, a letra C. Marquem aí então como correta a letra C. Acertaram essa aí? Deixem embaixo nos comentários. Bora para a próxima questão, questão número 3, que inclusive eu achei uma das questões mais difíceis com essa temática, tá? Vamos ver se vocês conseguem resolver. Esse é o desafio de vocês. Pausa, lê a questão na tela para ver se vocês vão conseguir acertar a alternativa, beleza? Deixa nos comentários aí se acertaram ou não. Bora lá para número 3. Os cercamentos do século XVIII podem ser considerados como síntese das transformações que levavam à consolidação do capitalismo na Inglaterra. Primeiro, atenção aqui para a palavra cercamento. Os cercamentos, tá ali. O que foi isso? Vocês estão lembrados da aula de Revolução Industrial? Onde o pioneirismo inglês, um dos motivos do pioneirismo inglês, foi esse lance do cercamento dos campos. Que foi quando as terras comunais elas foram privatizadas, ou seja, foram vendidas para particulares. Os camponeses que ali estavam, que viviam de subsistência, acabaram sendo expulsos e aquelas plantações foram substituídas por ovelhas, basicamente, para a produção de lã. Esses trabalhadores acabaram tendo que ir buscar emprego nas cidades. Eles acabaram formando aquilo que foi chamado de Exército Industrial de Reserva. Mais conhecido, traduzindo para vocês, desempregados. Beleza? Agora que vocês sabem o que é o cercamento, eu vou ler de novo desde o início. Os cercamentos do século XVIII podem ser considerados como síntese das transformações que levaram à consolidação do capitalismo na Inglaterra. Em primeiro lugar, porque sua especialização exigiu uma articulação fundamental com o mercado. Como se concentravam na atividade de produção de lã, a realização da renda dependeu dos mercados, de novas tecnologias de beneficiamento do produto e do emprego de novos tipos de ovelhas. Em segundo lugar, concentrou-se na inter-relação do campo com a cidade. E num primeiro momento, também se vinculou à liberação de mão de obra.
liberação de mão de obra, ou seja, a mão de obra sai do campo e vai para as cidades. Entenderam esse contexto? Isso aí é século XVII na Inglaterra, 16 para o 17. Nós temos um momento, então, onde o povo vai ser expulso de suas terras comunais e vai acabar tendo que ir para a cidade buscar emprego de qualquer jeito. Beleza? Vamos lá, então, para o enunciado da questão. Outra consequência dos cercamentos que teria contribuído para a Revolução Industrial na Inglaterra foi o, letra A, aumento do consumo interno. Então, o cercamento dos campos contribuiu com o aumento do consumo interno, ou seja, o aumento do consumo dentro da própria Inglaterra, entre os próprios ingleses. Tem relação isso? Vamos para a letra B. Congelamento do salário mínimo. Isso aí não tem absolutamente nada a ver, né? Congelar salário mínimo não tem nada a ver. Letra C. Fortalecimento dos sindicatos proletários. Os sindicatos proletários, eles estão na atividade urbana e eles não dependem dos trabalhadores do campo, né? Então, não, essa alternativa não está correta. Letra D. Enfraquecimento da burguesia industrial. Se nós temos um aumento da mão de obra e, consequentemente, uma mão de obra mais barata, a burguesia industrial vai estar enfraquecida por que motivo? Também está incorreta. Letra E. Desmembramento das propriedades improdutivas. As propriedades improdutivas, então, elas foram separadas e foram transformadas em propriedades produtivas. Também não tem nada a ver. Todas as propriedades comunais, na verdade, elas foram abolidas e privatizadas, por assim dizer. Então, galera, a alternativa correta para essa questão, pasmem, é a letra A. Por que a letra A, galera? Seguinte, o fato de não haver mais terras o suficiente para que a população pudesse produzir seus alimentos e a intensa concentração dessa população nos núcleos urbanos acabou fazendo com que o consumo interno dos itens aumentasse nessa época, já que a população não está produzindo lá para suas próprias subsistências no campo. Ela foi para as cidades, ela precisava de quem produzisse por ela. Consequentemente, há um aumento da produtividade e há um aumento também do consumo interno. Beleza, galera? Se você errou essa questão, não se desespere não, essa questão de fato dificílima. Poucos alunos acertam essa questão. O tempo todo eu vejo alunos me procurando para saber o motivo dessa alternativa estar correta e não as demais. Se ficou com dúvida ainda, escreve aí embaixo que a gente pode tirar as dúvidas de vocês. Beleza? Bora lá para a questão de número 4 então. Antes de colocar o número 4 na tela, faz aquele favorzinho para mim, deixa um like, deixa um comentário, por gentileza se inscreva no canal e, se possível, compartilhe esse vídeo lá nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, nos grupos de que vocês saibam que tem pessoas interessadas no conteúdo, interessadas em estudar, em revisar questões para o Enem. Faz esse favor pro titio aqui. Então bora lá, questão número 4 na tela, vamos ler. Texto 1 e texto 2, ó, temos dois textos aqui na questão. Questão Enem, galera, sempre levando vocês, alunos, a morrerem pelo cansaço. O Enem tenta te vencer pelo cansaço, mas vocês são fortes. Vamos ler os dois textos, hein? Texto 1. A escravidão não é algo que permaneça apesar do sucesso das 3 revoluções liberais. A inglesa, a norte-americana e a francesa. Ó, a gente já mencionou essas 3 revoluções em outras questões aqui ainda, hein? Ao contrário, ela conhece o seu máximo desenvolvimento em virtude desse sucesso, o que contribui de forma decisiva para o crescimento dessa instituição, que é sinônimo de poder absoluto do homem sobre o homem. É o mundo liberal. Então, o primeiro texto aqui, ó, é de um livro conhecido como Contra a História do Liberalismo, ou seja, uma crítica, né, ao sistema liberal. Texto 2. E sendo uma economia de exploração do homem, o capitalismo tanto comercializou escravos para o Brasil, o Caribe e o sul dos Estados Unidos nas décadas de 30, 40, 50 e 60 do século XIX, como estabeleceu o comércio de trabalhadores chineses para Cuba e o fluxo de imigrantes europeus para os Estados Unidos e o Canadá. O tráfico negreiro se manteve para o Brasil depois de sua proibição, pela lei de 1831. Porque ainda ofereceu respostas ao capitalismo. Esse texto aqui foi retirado do livro Comércio Proibido de Escravos, mais aí uma crítica ao sistema capitalista, né? Bora lá então para as alternativas. Ambos os textos apontam para uma relação entre escravidão e capitalismo no século XIX. Que relação é essa?
Galera, é só uma questão de interpretação apenas. Vai ler o texto 1, vai ler o texto 2 e vai tentar chegar à conclusão, então, sobre qual é a relação entre capitalismo e escravidão que é apresentado no texto. Eu sei que por mais que isso pareça ser simples, né? Pô, é só eu ler o texto, então não preciso saber sobre o conteúdo, mais ou menos, né? Eu sei que bate um desespero porque o nível de interpretação muitas vezes é dificílimo e aí isso dificulta muito a vida de vocês. Mas vamos tentar encontrar a relação entre capitalismo e escravidão segundo o texto. Vamos para as alternativas. Letra A. A imposição da escravidão à América pelo capitalismo. Está dizendo nos textos, então, que o sistema capitalista impôs a escravidão nas Américas? Acho que não, né? Até porque a escravidão, ela vem para cá, ela chega à América muito antes da chegada do capitalismo, né? Muito antes, na verdade, do fortalecimento do sistema capitalista. Letra B. A escravidão na América levou à superação do capitalismo. Será que o texto afirma, então, que a escravidão ela levou à superação do sistema capitalista? Ou seja, através da escravidão o sistema capitalista entrou em declínio? Não, de forma alguma. Essa alternativa também está incorreta. Letra C. A contribuição da escravidão para o desenvolvimento do sistema capitalista? A relação, então, de contribuição? A escravidão contribuiu para o desenvolvimento do sistema capitalista? Isso está presente no texto. O texto afirma que é uma relação íntima ali entre capitalismo e escravidão. Não diz que o capitalismo existe por conta da escravidão, mas diz que a escravidão contribuiu e muito para o sistema capitalista. Essa alternativa faz sentido. Vamos ler as demais. Letra D. A superação do ideário capitalista em razão do regime escravocrata. Ou seja, o ideal capitalista foi superado pela escravidão? Também está incorreto. Letra E. A fusão dos sistemas escravocrata e capitalista originando um novo sistema? O texto menciona que através da escravidão e o capitalismo se fundiram, formando um novo sistema. Que novo sistema seria esse? Não, também não há essa menção. Então a alternativa única e correta para a questão de número 4 é a letra C. Letra C é a resposta correta, galera. E aí, gabaritaram? Acertaram as 4 questões? Galera, são questões extremamente relevantes para esse próximo Enem. Não deixe de revisar todos esses conteúdos ligados ao liberalismo, ligados ao iluminismo, liberalismo político, econômico, né? Sua contraposição ali com o absolutismo monárquico. São temas extremamente relevantes, não deixe de estudá-los. Beleza, galera? Espero que o vídeo tenha contribuído bastante para os seus estudos e torço muito para que vocês tenham um excelente resultado nesse próximo Enem. Forte abraço, se cuidem, fiquem com Deus e sucesso!